Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Comunicação Empresarial. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre pronome de tratamento. É sempre necessário adequar o uso da língua aos diferentes contextos. Em situações formais, não nos referimos ao nosso interlocutor de qualquer maneira, e por isso é necessário conhecermos os pronomes de tratamento. Eu sou o professor Rodrigo e vou acompanhá-los nessa aula sobre pronome de tratamento. Vamos lá? Ao final dessa aula, você terá conhecimentos que lhe permitirão conhecer os principais pronomes de tratamento e quando você deve utilizá-los. Mas afinal, o que são esses pronomes de tratamento? Esses pronomes são utilizados para fazer referência ao interlocutor ou aos interlocutores com quem você fala, sempre na segunda pessoa, tá? Mas isso em contextos que a gente está tentando sempre trazer um caráter mais formal, isso vai aparecer. Mas não somente no caráter formal. Quando nós falamos no caráter informal, nós utilizamos muito um pronome de tratamento, que é justamente o você, o pronome mais falado, talvez, da língua portuguesa. Então, os pronomes de tratamento eles vão estar divididos nessas categorias, os pronomes mais formais e os informais, como você. Então, os formais são mais adequados a ambientes, situações que exijam a linguagem formal, a norma culta da língua, ou seja, inclusive o ambiente empresarial. Vamos olhar aqui esse exemplo da tirinha do Armandinho. Como foi a aula, filho? Excelente, Vossa Excelência. Na verdade, foi magnífica, Vossa Magnificência. E qual o assunto? Imagine, Vossa Majestade. Qual será que foi o assunto que o Armandinho viu em aula? Pelo uso amplo aqui dos pronomes de tratamento, ele teve uma aula sobre esse tipo de pronome. Logo, apesar daquele não estar empregando esses pronomes da maneira mais adequada, nós podemos ver aqui, no decorrer da tirinha, vários exemplos legais para a gente lembrar e fixar o que são esses pronomes. Nós temos aqui o Vossa Excelência, que é tão visto quando a gente está acompanhando uma sessão da Câmara dos Deputados, por exemplo. Nós temos o Vossa Magnificência, que se perdeu um pouco no tempo, assim como Vossa Majestade, que caiu junto com os impérios e com as coroas, a não ser a britânica, que ainda usa um pouco desse tipo de tratamento quando a gente vai se referir à rainha, ou no caso agora, ao rei. Então, de maneira bem resumida, pensando que na apostila de vocês tem uma lista completa com os pronomes de tratamento, os mais usuais são esses. Nós vamos pensar em senhor, senhor, senhora, ou senhores, senhoras na forma plural, com um pronome de tratamento mais formal, encaminhando entre a formalidade e o neutro, né? Nós vamos sempre pensar que a forma singular e a forma plural também vão ter uma forma abreviada, que está aí indicada ao lado. Esse contexto do senhor e senhora, ele vai aparecer tanto que quando você quer demonstrar um respeito a quem você dirige, seja a quem você se dirige, seja por uma questão de idade ou de cargo ou de colocação, ou por uma questão mesmo de respeito. É o que nós fazemos normalmente com relação aos nossos pais, ou havia esse costume muito comum aqui de tratar o pai ou a mãe por senhor e senhora quando ele dava uma ordem ou uma bronca na gente. Nós também vamos pensar no pronome Vossa Excelência, que ele é utilizado para figuras de autoridade, alta autoridade, como o presidente da República, ministros, deputados, embaixadores, tá? Muitas vezes até em audiências, ao se dirigir ao juiz. Então nós vamos tratar como Vossa Excelência. O plural, Vossas Excelências. Também as formas abreviadas estão aí marcadas ao lado. Reparem, inclusive, que esse pronome de tratamento, na forma abreviada, ele deve também ser grafado em letra maiúscula. Temos também a forma de tratamento, o pronome de tratamento, Vossa Senhoria, no plural, Vossas Senhorias, que é utilizado para oficiais, funcionários de alto cargo, funcionários concursados, e tratamento comercial, em geral, respeitoso nesse nível de comunicação empresarial, entre empresas ou entre o setor de compras de uma empresa e um cliente específico, normalmente nós utilizamos essa forma ou opção alternativa, o senhor, senhora, também cabe. Então aqui nós temos o Vossa Senhoria, grafado em letra maiúscula, assim como as abreviaturas, que estão aí indicadas ao lado, também devem ser acompanhadas da letra maiúscula. Por fim aqui, o último exemplo que eu trouxe um pouco
na verdade um pouco não, né? O mais usual da língua portuguesa, o pronome de tratamento mais usual da língua portuguesa, que caiu no gosto de toda a população, é justamente o você, que é um tratamento totalmente informal, ou seja, ele é inadequado ao ambiente empresarial ou quando nós estamos dirigindo a figuras de autoridade. Você não vai chegar para o juiz e falar, você pode me dar licença? Você vai trazer um tom de formalidade. Vossa Excelência, poderia, por gentileza, me dar licença? Então nós temos sempre que nos atentar a esse uso do pronome de tratamento correto, à situação adequada, à situação correspondente de fala. Para além de conhecer esses pronomes de tratamento, nós vamos também nos atentar a duas regrinhas principais para o seu uso, tá? Nós vamos pensar que, embora nós estejamos nos dirigindo ao nosso interlocutor direto, ou seja, a segunda pessoa, os verbos são conjugados na terceira pessoa. Como no exemplo aqui. Você precisa de ajuda? Ou, peço que Vossa Senhoria elabore o relatório assim que possível. Apesar de nós estarmos indicando uma fala à segunda pessoa, uma interlocução direta, nós estamos aqui utilizando sempre os verbos na terceira pessoa. Tem outra regra que também é importante que nós nos atentemos quando nós usamos os pronomes de tratamento, que é quando o possessivo vossa é substituído pelo sua, quando o pronome de tratamento não se refere diretamente à pessoa com quem se fala, ou seja, à segunda pessoa, mas nós estamos fazendo referência a esse indivíduo, ou seja, é de quem estamos falando a terceira pessoa, como nos exemplos. Vossa Excelência gostaria de assinar os documentos agora? É um caso de que estamos nos referindo diretamente ao indivíduo, ou seja, diretamente na segunda pessoa. Perceba como isso muda um pouco quando nós vamos falar sobre este indivíduo. Sua Excelência gostaria de assinar os documentos. Dê-me a pasta, por favor. Então perceba que agora eu não estou falando diretamente com Vossa Excelência, com um indivíduo. Eu estou falando sobre aquele indivíduo. Sua Excelência gostaria de assinar os documentos. Dê-me a pasta, por favor. Em ambientes formais, portanto, nós vamos sempre pensar que o uso dos pronomes vai ser um diferencial. Conhecer esses pronomes de tratamento vai nos diferenciar em questão de respeito e de seriedade da imagem que nós trazemos para o nosso trabalho e para a nossa comunicação. Além desses que foram apresentados aqui em aula, há outros pronomes de tratamento que inclusive caíram um pouco em desuso e que se relacionam a outras figuras, como também apontei brevemente aqui no início da aula na tirinha do Armandinho. Mas vocês podem consultar essa tabela completa na apostila de vocês e há amplo espaço para pesquisa na internet. Então fiquem atentos a esses conteúdos e tentem absorver o máximo possível para que essa comunicação precisa, utilizando os pronomes de tratamento de maneira adequada, seja um diferencial na comunicação de vocês. Aqui eu deixei para vocês um videozinho bem curto que resume os tópicos apresentados nessa aula e apresenta de maneira bem geral os pronomes de tratamento. Fica aí a recomendação para que vocês assistam e que possam, assim, fixar melhor esse conteúdo. Quando duas ou mais pessoas conversam ou quando emitimos uma correspondência, usamos os pronomes de tratamento, que trata-se de um código social que, quando transgredido, pode causar prejuízo no relacionamento entre os interlocutores. Dia a dia, é muito comum a utilização dos pronomes de tratamento para nos referirmos às pessoas nas mais diversas situações. Em determinadas circunstâncias de fala, os interlocutores são pessoas que fazem parte do convívio social ou da intimidade do emissor. Neste caso, é uma comunicação mais informal. Por isso, utiliza-se as formas de tratamento você e vocês. Vou te dar um exemplo. Você quer um chocolate? Vocês precisam de mais ajuda? Em outras situações de fala, o emissor tem a necessidade de se colocar com mais formalidade e o contexto comunicativo exige respeito e formalidade. E como você pode ver, os pronomes de tratamento costumam levar em conta os títulos ou cargos das pessoas a quem nos dirigimos.
o que constitui uma forma cortês de tratamento ou expressão de reverência. Então, fique atento à forma como deve ser tratada a pessoa a qual você se dirige. Vamos praticar um pouquinho agora? Então vamos fazer um exercício. Você está tratando sobre um imóvel com um cliente importante, um senador da República. Há um grande interesse em fechar o negócio e, para isso, foi marcada uma reunião presencial para finalizar os últimos detalhes. Entretanto, você está um pouco nervoso e preocupado com relação à forma correta de se dirigir a uma figura tão ilustre. Baseando-se em seus conhecimentos e no que foi apresentado nesta aula, selecione a alternativa mais adequada. Alternativa A. Vossa Excelência aceitaria um copo de água? Alternativa B. Você aceitaria um copo de água? C. Vossa Eminência aceita um copo d'água? D. Vossa Senhoria aceitaria um copo de água? Ou E. Vossa Excelência aceitarias um copo de água? Bom, para quem acompanhou aqui a aula e essas regrinhas práticas que eu passei para vocês e também as dicas de utilização desses pronomes de tratamento, fica muito claro que a alternativa correta é a alternativa A. Uma vez que o pronome de tratamento correto para altas autoridades é Vossa Excelência, e além disso devemos utilizar o verbo de acordo com a terceira pessoa, apesar de estarmos nos referindo à segunda pessoa, que seria nosso interlocutor direto. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre pronomes de tratamento. Não deixe de acessar a plataforma do Saiba Mais para ter acesso a outros conteúdos e outras dicas de estudo para se aprofundar nos conteúdos abordados nessa aula. Espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima!